Se a sua mente está cansada, talvez Deus esteja te chamando ao silêncio. Deus não se revela apenas no barulho. Às vezes, Ele se revela justamente quando tudo se cala. Se a sua mente está cansada, se os pensamentos não param, se você sente que está exausto mesmo depois de tentar organizar tudo, talvez o problema não seja falta de respostas. Talvez o problema seja excesso de ruído. Você já reparou como a mente pode se tornar um lugar barulhento? Pensamentos se atropelam, preocupações se acumulam, cenários são criados antes mesmo de qualquer coisa acontecer. E no meio desse turbilhão, você tenta ouvir Deus, mas parece que Ele está distante, silencioso, como se não estivesse respondendo. Isso dói, porque você ora, pede direção, busca entendimento, mas o céu parece quieto demais. E quanto mais silêncio você encontra, mais cansada a sua mente fica. Talvez hoje você esteja exatamente assim. Cansado de pensar, cansado de decidir, cansado de tentar entender tudo sozinho. Você tenta resolver, tenta prever, tenta se antecipar, mas quanto mais pensa, menos paz sente. A mente gira, o coração aperta e a alma começa a gritar por descanso. E o mais difícil não é não ter respostas. O mais difícil é não ter silêncio dentro de você. Porque sem silêncio, até a fé fica cansada. Até a oração se torna pesada, até a esperança parece distante. Mas deixe-me te dizer algo com carinho e verdade. Esse cansaço que você sente não é sinal de fraqueza espiritual, não é falta de fé, não é ausência de Deus. Muitas vezes é exatamente o contrário. É Deus te chamando para um lugar mais profundo, um lugar onde Ele não compete com o barulho da sua mente. Um lugar onde Ele não grita, não força, não invade. Um lugar onde Ele simplesmente sussurra. E para ouvir um sussurro, é preciso silêncio. A mente cansada geralmente é o resultado de alguém que tenta carregar tudo sozinho. Alguém que se sente responsável por acertar sempre, por decidir corretamente, por não falhar, por não decepcionar. Você carrega expectativas, cobranças, responsabilidades, medos. E mesmo quando tudo parece bem por fora, por dentro existe um peso constante. Você dorme, mas não descansa. Você para, mas não se aquieta. Porque o corpo pode até parar, mas a mente continua correndo. E quando a mente não descansa, a alma adoece lentamente. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez esteja tentando ouvir Deus no meio de uma mente cansada, acelerada, sobrecarregada. Mas Deus não costuma falar nesse ambiente. Não porque Ele não queira, mas porque o coração humano precisa estar disponível para ouvir. Não é falta de resposta, é falta de espaço. Espaço para que a presença de Deus se manifeste sem ser abafada pelo excesso de pensamentos, pelo medo do futuro, pelas pressões do presente. Existe um engano muito comum que muitos de nós carregamos sem perceber. Acreditamos que pensar mais vai resolver, que analisar melhor vai trazer paz, que prever todos os cenários vai evitar dor. Mas a verdade é que há limites para a mente humana. Há decisões, processos e momentos da vida que não se resolvem com mais pensamento, mas com mais entrega. Não se resolvem com mais controle, mas com mais confiança. Não se resolvem com mais palavras, mas com silêncio. O silêncio assusta, porque no silêncio não há distrações. No silêncio, somos confrontados com o que sentimos de verdade. No silêncio, as máscaras caem. E talvez seja por isso que evitamos tanto esse lugar. Preferimos o barulho, a correria, a informação constante. Preferimos ocupar a mente a ter que encarar o vazio. Mas o silêncio não é vazio. O silêncio é espaço. Espaço para Deus agir. Espaço para Deus falar. Espaço para a alma respirar. Quando Deus chama alguém ao silêncio, não é para punição, é para cuidado, é para cura, é para realinhamento. É no silêncio que Ele organiza o que o barulho bagunçou.
É no silêncio que ele revela o que o excesso de pensamentos escondeu. É no silêncio que a sabedoria começa a brotar, não como resposta imediata, mas como paz interior. Uma paz que não depende de entender tudo, mas de confiar. Se a sua mente está cansada, talvez Deus esteja dizendo: pare, não corra tanto, não tente resolver tudo agora, não carregue o que não é seu. Silencie, não para fugir da realidade, mas para enxergá-la com clareza, porque quando o barulho diminui, a verdade aparece. Quando o ruído se cala, a voz certa se destaca. E muitas vezes, essa voz não vem para te dizer exatamente o que fazer, mas para te lembrar de quem está no controle. Você já percebeu como algumas das maiores decisões da vida não são tomadas em momentos de pressa, mas em momentos de quietude? Não são tomadas quando a mente está em guerra, mas quando o coração encontra descanso. O silêncio não é ausência de ação, é preparação, é alinhamento, é maturidade espiritual. Deus trabalha profundamente no silêncio. Ele molda, ajusta, fortalece. Ele não está ausente quando está em silêncio. Ele está presente de uma forma mais profunda. Talvez hoje você não precise de mais uma resposta. Talvez você precise de silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio da presença de Deus. Um silêncio onde você não precisa provar nada, decidir nada, resolver nada. Um silêncio onde você apenas descansa, confia e permite que Deus faça o que só Ele pode fazer. Porque quando a mente se cala, o Espírito começa a ouvir. E quando o Espírito ouve, a direção vem no tempo certo. Se isso está falando com você agora, é porque Deus está te chamando para esse lugar. Não ignore esse convite. O silêncio pode ser desconfortável no começo, mas ele é profundamente restaurador. E talvez, exatamente nesse silêncio, Deus esteja preparando algo que a sua mente cansada ainda não consegue compreender. A mente humana foi criada para pensar, mas não para governar sozinha. Quando a mente assume um lugar que não é dela, o cansaço aparece. E esse cansaço não surge de um dia para o outro. Ele é acumulado. Vem de decisões não resolvidas, de emoções engolidas, de silêncios ignorados. Vem de noites mal dormidas, de orações apressadas, de tentativas sinceras de acertar que acabam se transformando em cobrança constante. Você tenta fazer tudo certo, mas algo dentro de você continua inquieto. É como se a mente nunca desligasse. Mesmo quando você descansa o corpo, a cabeça continua trabalhando, repassando conversas, criando cenários, antecipando problemas que talvez nunca aconteçam. Isso esgota, e quanto mais cansada a mente fica, mais difícil se torna ouvir a Deus. Não porque Deus se afastou, mas porque o coração já não consegue distinguir a voz certa no meio de tanto ruído interno. É como tentar ouvir alguém falando suavemente em meio a uma multidão barulhenta. A voz está lá, mas você não consegue perceber. E então nasce a sensação de abandono. Você começa a pensar que Deus não está respondendo, que Ele está distante, que talvez você esteja fazendo algo errado. Mas na maioria das vezes, o problema não é espiritual, é emocional, é mental, é excesso. Existe uma diferença profunda entre buscar respostas e buscar controle. Muitas pessoas confundem uma coisa com a outra. Buscar respostas é saudável, buscar controle é exaustivo. Quando você tenta controlar tudo, a mente não descansa nunca, porque sempre haverá algo fora do seu alcance. Sempre haverá uma variável imprevisível. Sempre haverá um futuro desconhecido. E tentar dominar isso tudo é um peso que ninguém consegue sustentar por muito tempo. A mente se cansa porque foi feita para confiar, não para carregar o mundo nas costas. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse conflito. Você ama a Deus, quer fazer a vontade dele, mas ao mesmo tempo tenta entender tudo antes de obedecer. Quer clareza total antes de descansar. Quer garantias antes de confiar.
e isso cria uma tensão constante dentro de você. Porque a fé verdadeira não nasce da explicação completa, mas da entrega. E a entrega começa quando a mente aprende a se calar. Silenciar a mente não é parar de pensar, é parar de lutar contra aquilo que você não pode controlar. É reconhecer que há limites. É dizer, mesmo que em silêncio, eu não dou conta sozinho. É aceitar que existem processos que só Deus pode conduzir. E isso não te enfraquece. Pelo contrário, isso te fortalece. Porque a força que vem da entrega é mais profunda do que a força que vem do esforço. Deus, muitas vezes, permite que a mente chegue ao limite justamente para nos conduzir ao silêncio. Não como castigo, mas como convite. Um convite para descansar nele. Um convite para soltar as rédeas. Um convite para parar de forçar respostas e começar a receber direção. Porque a sabedoria de Deus não costuma gritar no meio da ansiedade. Ela se manifesta na paz. Uma paz que não depende de circunstâncias, mas de presença. Você já percebeu como algumas respostas só aparecem quando você para de procurá-las desesperadamente? Quando você relaxa, quando aceita não saber, quando confia? Isso não é coincidência, é espiritual. Porque enquanto a mente está agitada, o coração está fechado. E enquanto o coração está fechado, a direção não entra. O silêncio abre o coração. O silêncio cria espaço. O silêncio prepara o terreno. Muitos têm medo do silêncio porque acham que nele vão ouvir coisas difíceis. Mas o silêncio não revela para ferir. Ele revela para curar. Ele mostra o que precisa ser tratado, não para te acusar, mas para te libertar. No silêncio, você começa a perceber padrões que antes estavam escondidos pelo barulho. Padrões de pressa, de carência, de medo, de necessidade de aprovação. E quando você percebe isso, algo muda. Porque consciência gera escolha, e escolha consciente gera liberdade. Talvez a sua mente esteja cansada, porque você tem vivido tentando agradar demais, corresponder demais, sustentar expectativas que nem sempre são suas. Talvez você esteja tentando ser forte o tempo todo, quando Deus está te convidando a ser sincero. Talvez você esteja tentando resolver tudo com lógica, quando Deus está te chamando para confiar mais no Espírito. O silêncio revela essas coisas, e é por isso que ele é tão poderoso. No silêncio, você começa a perceber que nem toda urgência é real. Nem toda pressão vem de Deus, nem todo pensamento merece atenção. Algumas vozes precisam ser ignoradas para que a voz certa seja ouvida, e isso exige discernimento. Mas o discernimento não nasce na pressa, ele nasce na quietude. Ele nasce quando você decide desacelerar por dentro, mesmo que o mundo continue acelerado por fora. Deus não tem pressa, e quando você entra no ritmo dele, algo dentro de você começa a se alinhar. A ansiedade diminui, a confusão se dissipa, a mente começa a clarear. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você deixou de carregar o que não era seu para carregar. Você aprende que confiar não é irresponsabilidade, é sabedoria. É reconhecer que há um Deus que vê o que você não vê, que sabe o que você não sabe e que cuida do que você não consegue controlar. Talvez hoje Deus não esteja te pedindo uma decisão. Talvez Ele esteja te pedindo silêncio. Talvez Ele não esteja exigindo uma resposta, mas oferecendo descanso. Talvez o passo mais espiritual que você pode dar agora não seja agir, mas parar. Parar de correr. Parar de tentar entender tudo. Parar de se cobrar tanto. Parar de lutar contra o silêncio e começar a habitá-lo. O silêncio não é o fim da jornada. Ele é o meio. É o lugar onde Deus trabalha em você antes de trabalhar por você. É onde Ele ajusta seu coração, fortalece sua fé, amadurece sua visão. É onde você aprende a ouvir não apenas com os ouvidos, mas com a alma. E quando você aprende a ouvir assim,
As decisões deixam de ser um peso e passam a ser consequência de um coração alinhado. Se a sua mente está cansada, isso não é sinal de que você fracassou. É sinal de que você precisa descansar no lugar certo. Não no entretenimento vazio, não na distração constante, mas na presença de Deus. Uma presença que não exige performance, não cobra resultados, não impõe pressa. Uma presença que acolhe, sustenta e orienta. Talvez agora seja o momento de você se permitir ficar em silêncio diante de Deus, sem pedidos elaborados, sem explicações longas, sem tentar impressionar. Apenas estar, apenas respirar, apenas confiar. Porque quando você se cala, Deus fala. E quando Deus fala, a mente descansa. Se isso faz sentido para você, permaneça aqui. Essa jornada ainda vai se aprofundar. Há mais coisas que precisam ser ditas, há camadas que precisam ser reveladas. E tudo isso começa exatamente onde você está agora, no silêncio. O silêncio assusta porque ele tira de nós as muletas. Quando tudo fica quieto, não há mais distrações para esconder o que realmente está acontecendo dentro do coração. Não há mais barulho suficiente para abafar as perguntas que evitamos, os medos que fingimos não sentir, as dores que empurramos para depois. No silêncio, tudo vem à tona. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente foge dele. Porque é mais fácil se ocupar do que se confrontar. É mais fácil se distrair do que se render. Mas existe algo que você precisa entender com clareza. Silêncio não é abandono. Silêncio não é ausência de Deus. Silêncio é linguagem. É uma forma diferente de comunicação. Deus não fala apenas por palavras. Ele fala por processos, por tempos, por pausas. E muitas vezes, o silêncio é a forma mais profunda de ensino. Porque enquanto o barulho informa, o silêncio transforma. Vivemos em uma cultura que associa resposta rápida a cuidado. Se alguém demora a responder, achamos que não se importa. Transferimos essa lógica para Deus sem perceber. Oramos hoje e queremos resposta hoje. Pedimos direção agora e esperamos clareza imediata. Mas Deus não trabalha sob pressão. Ele não se move pela nossa ansiedade. Ele se move pelo amor e pela sabedoria. E a sabedoria sabe a hora certa de falar e a hora certa de se calar. Quando Deus se cala, Ele não está indiferente. Ele está trabalhando em um nível mais profundo do que palavras poderiam alcançar. Às vezes, Ele silencia para que você amadureça. Outras vezes, Ele silencia para que você aprenda a confiar sem depender de sinais constantes. Porque existe uma fé que se apoia em respostas e existe uma fé que se sustenta na presença. E Deus quer te conduzir dessa primeira para a segunda. Talvez você esteja vivendo um tempo em que Deus não está te dando explicações detalhadas. Talvez Ele não esteja te dizendo exatamente o que vai acontecer, como vai acontecer ou quando vai acontecer. E isso te deixa inseguro, porque a mente quer previsibilidade, a mente quer controle, mas o espírito aprende no escuro. O espírito cresce quando confia mesmo sem entender. E isso só acontece no silêncio. O silêncio revela se a nossa fé está baseada em Deus ou nas respostas que Ele dá. Revela se estamos buscando comunhão ou apenas soluções. Revela se queremos caminhar com Ele ou apenas usar sua direção para seguir sozinhos. São perguntas difíceis, mas necessárias. E Deus não as responde com discursos longos. Ele as responde com silêncio, para que o próprio coração descubra a verdade. Muitas vezes, o silêncio de Deus é o intervalo entre duas fases. Um tempo de transição, um momento em que Ele está encerrando algo antigo dentro de você antes de iniciar algo novo. E transições são desconfortáveis mesmo. Elas nos tiram do conhecido e ainda não nos colocam no novo. Ficamos entre, nem lá, nem cá. E esse entre costuma ser silencioso, porque é um tempo de ajuste interno, não de anúncio externo.
Você já percebeu que Deus raramente explica tudo de uma vez? Ele revela aos poucos, passo a passo. Não porque ele queira confundir, mas porque ele respeita o processo humano. A mente quer mapa completo. Deus oferece presença constante, e isso exige confiança. Exige aprender a caminhar mesmo sem ver todo o caminho. Exige aprender a ouvir não apenas o que Deus diz, mas quem Ele é. No silêncio, você começa a perceber algo importante, que muitas das respostas que você procura fora já estão sendo formadas dentro, não como frases prontas, mas como convicções, como paz, como clareza interior. É no silêncio que a ansiedade perde força. É no silêncio que o medo começa a se dissolver. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você já não está sozinho tentando resolver. O silêncio também revela o que realmente te move. Se é o amor ou o medo. Se é a fé ou a necessidade de controle. Se é a confiança ou a insegurança disfarçada de responsabilidade. E isso dói às vezes, mas dói para curar, dói para libertar, dói para alinhar. Deus não usa o silêncio para te punir, mas para te lapidar. Talvez você esteja esperando Deus falar, quando na verdade Ele está esperando você se aquietar. Não aquietar o corpo apenas, mas aquietar a alma. Aquietar a necessidade de entender tudo, aquietar a pressa, aquietar a autossuficiência, aquietar a voz interna que insiste em resolver tudo sozinha. Porque enquanto essa voz domina, a voz de Deus fica abafada. O silêncio ensina algo precioso. Nem tudo precisa de resposta agora. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem toda dúvida é um problema. Algumas dúvidas são convites à confiança. Alguns silêncios são convites à maturidade. Alguns vazios são espaços que Deus está preparando para preencher com algo mais profundo do que você imagina. Você não está atrasado porque não decidiu ainda. Você não está falhando porque ainda não entendeu tudo. Você não está distante de Deus porque Ele está em silêncio. Às vezes você está exatamente onde precisa estar. No lugar onde a mente aprende a descansar e o espírito aprende a ouvir. No lugar onde a fé deixa de ser dependente de explicações e passa a ser sustentada por relacionamento. O silêncio não é um deserto sem vida. É um solo fértil que ainda não mostrou os frutos. É ali que raízes profundas estão sendo formadas. E raízes não crescem sob holofotes. Elas crescem no escuro, no escondido, no silêncio. Deus está fazendo algo em você que ainda não pode ser anunciado, mas que já está sendo construído. Se a sua mente está cansada e o céu parece silencioso, não fuja desse lugar. Não preencha esse espaço com ruído desnecessário. Não se apresse em sair. Permaneça. Confie. Descanse. Porque é nesse silêncio que Deus está te preparando para ouvir com clareza quando Ele decidir falar. E quando Ele fala depois do silêncio, a direção vem com paz, não com confusão. Cultivar o silêncio não é se isolar do mundo, nem abandonar responsabilidades, nem fugir da realidade. O silêncio que Deus nos convida a viver não é externo primeiro, é interno. É uma postura do coração. É aprender a reduzir o volume das vozes que competem dentro de nós. Vozes de cobrança, de comparação, de medo, de expectativa alheia. Vozes que falam alto, insistem, pressionam. Enquanto essas vozes dominam, a mente se esgota. E uma mente esgotada não consegue discernir. Talvez você pense que o silêncio é algo distante da sua rotina. Sua vida é corrida, cheia de compromissos, obrigações, pessoas que dependem de você. Mas o silêncio que Deus pede não exige um cenário perfeito. Ele começa com intenção. Começa quando você decide não alimentar todos os pensamentos que surgem. Quando decide não responder imediatamente a toda a ansiedade. Quando escolhe pausar por dentro, mesmo que por fora tudo continue em movimento. O silêncio se constrói em pequenas escolhas.
em momentos simples, em segundos de respiração consciente, em minutos de quietude antes de dormir, em instantes em que você decide não preencher o vazio com mais informação, mais barulho, mais distração. Porque muitas vezes o cansaço da mente não vem do excesso de trabalho, mas do excesso de estímulos. E o espírito precisa de espaço para respirar. Quando você começa a cultivar esse silêncio interior, algo interessante acontece. A mente resiste no começo. Ela se agita, cria pensamentos, tenta ocupar o espaço. Isso é natural. A mente foi treinada para controlar, para prever, para resolver. Quando você a convida a se aquietar, ela reage. Mas se você persevera, aos poucos, ela aprende. Aprende que não precisa estar no comando o tempo todo. Aprende que existe segurança em confiar. Aprende que nem todo silêncio é ameaça. Nesse processo, você começa a perceber a diferença entre pensamento e direção. Nem tudo o que passa pela sua mente é um chamado de Deus. Nem toda ideia é uma instrução divina. Muitas são apenas reflexos do cansaço, do medo, da pressão acumulada. O silêncio ajuda a filtrar. Ele cria um espaço onde o espírito pode se manifestar com mais clareza, onde a intuição espiritual se torna mais nítida, onde a paz começa a servir como critério. Deus costuma guiar pela paz, não por ausência de desafios, mas por presença de convicção. Quando algo vem de Deus, mesmo que seja difícil, existe uma serenidade que acompanha. Não é euforia, não é pressa, não é desespero. É firmeza tranquila, é segurança interior. É aquela sensação de que, mesmo sem entender tudo, você sabe que está no caminho certo. E essa percepção nasce no silêncio. A mente acelerada confunde urgência com direção. O espírito em silêncio distingue. A mente cansada vê perigo em toda espera. O espírito descansado entende que esperar também é agir. Agir com fé, agir com sabedoria, agir com maturidade. O silêncio nos ensina a não reagir impulsivamente, a não decidir movidos pelo medo, a não aceitar tudo só para aliviar a ansiedade do momento. Talvez você esteja acostumado a decidir rápido para se livrar da tensão, a dizer sim para não desapontar, a agir para não sentir o peso da dúvida. Mas decisões tomadas para aliviar a ansiedade raramente trazem paz duradoura. O silêncio te ensina a sustentar a tensão sem agir de imediato. E isso é maturidade espiritual. É confiar que Deus trabalha mesmo quando você não está fazendo nada visível. No silêncio, você começa a perceber que nem toda porta aberta é convite de Deus, nem toda oportunidade é direção. Algumas são testes, outras são distrações. Outras são atalhos que parecem bons, mas te afastam do propósito. E só um coração aquietado consegue discernir isso. Um coração barulhento se apega à primeira saída. Um coração silencioso espera pela direção certa. Com o tempo, o silêncio deixa de ser desconfortável e passa a ser refúgio. Você começa a buscá-lo não por obrigação, mas por necessidade. Porque percebe que ali sua mente descansa, sua fé se fortalece, sua visão se alinha. Você começa a entender que não precisa falar o tempo todo, explicar o tempo todo, justificar o tempo todo. O silêncio também comunica. Comunica confiança, comunica entrega, comunica maturidade. E há algo muito profundo nisso tudo. Quando você aprende a se calar diante de Deus, você também aprende a se calar diante de muitas pressões humanas. Aprende a não reagir a tudo. Aprende a escolher suas batalhas. Aprende a proteger sua paz. O silêncio interior se torna um filtro. Nem tudo entra, nem tudo fica, nem tudo merece sua energia. Talvez Deus esteja te chamando ao silêncio, porque Ele quer te dar direção sem ruído.
quer te ensinar a ouvir sem interferência, quer te amadurecer para decisões mais profundas, quer te libertar da necessidade de respostas imediatas, quer te ensinar a caminhar pela fé, não pela ansiedade. E isso não acontece em meio ao barulho. Se a sua mente está cansada, talvez não seja hora de fazer mais, pensar mais, decidir mais. Talvez seja hora de aquietar mais, de confiar mais, de descansar mais, de permitir que Deus fale do jeito dele, no tempo dele. Porque quando o silêncio é cultivado, a direção se torna clara. Não de uma vez, mas passo a passo. E cada passo vem acompanhado de paz. Existe um momento na caminhada em que o silêncio começa a mudar de textura. Ele deixa de ser apenas ausência de respostas e passa a se tornar clareza interior. Não uma clareza ruidosa, não uma voz alta, não um comando imediato, mas uma convicção serena que vai se formando por dentro. É como se, aos poucos, a mente cansada começasse a descansar e o coração passasse a enxergar com mais nitidez. Nada mudou do lado de fora ainda, mas algo mudou profundamente por dentro. E essa mudança é decisiva. Depois de um tempo em silêncio, você começa a perceber que algumas dúvidas já não te angustiam como antes. Algumas perguntas perdem força. Algumas urgências se dissolvem. Não porque foram respondidas, mas porque deixaram de governar você. E isso é libertador. Porque a mente aprende que não precisa controlar tudo para viver em paz. Aprende que confiar não é passividade, é posicionamento espiritual. É nesse ponto que muitas pessoas experimentam algo novo. Elas percebem que Deus começa a direcionar, não tanto por palavras, mas por alinhamento. O que antes parecia confuso começa a se organizar. Prioridades se ajustam, desejos mudam. Algumas ideias que antes pareciam essenciais deixam de fazer sentido. Outras, que antes pareciam distantes, começam a ganhar espaço no coração. Isso não acontece por acaso. É o fruto do silêncio bem vivido. Reconhecer a voz de Deus depois do silêncio não é sobre ouvir algo audível, é sobre perceber o que permanece quando o barulho vai embora. A voz de Deus não compete, ela permanece. Ela não pressiona, ela sustenta. Ela não gera ansiedade. Ela produz paz, mesmo quando aponta caminhos difíceis. Quando algo vem de Deus, não precisa ser empurrado, não precisa ser forçado, não precisa ser defendido o tempo todo. Existe uma tranquilidade que acompanha. Muitos se confundem porque esperam que a direção de Deus venha sempre com entusiasmo intenso, com emoção forte, com sensação arrebatadora. Mas na maioria das vezes, a direção vem como um descanso profundo. Um descanso que diz, é por aqui. Um descanso que não grita, mas também não desaparece. Um descanso que permanece mesmo quando você pensa em outras opções. Esse é um sinal poderoso. Depois do silêncio, você também aprende a agir de forma diferente. Você já não reage impulsivamente. Você já não decide para aliviar a ansiedade. Você já não entra em batalhas só para provar algo. Você age com mais consciência, com mais calma, com mais firmeza. Não porque se tornou indiferente, mas porque se tornou alinhado. O silêncio te ensinou a ouvir antes de falar, a esperar antes de correr, a confiar antes de controlar. Talvez antes você agisse movido pelo medo de errar. Agora, você começa a agir movido pela paz de obedecer. Isso muda tudo, porque o medo sempre cobra. A paz orienta, o medo acelera. A paz conduz, o medo pressiona. A paz confirma. Quando você age a partir desse lugar, mesmo decisões difíceis se tornam mais leves. Não fáceis, mas leves. Porque você sabe que não está sozinho. O silêncio também te ensina algo muito importante. Nem toda resposta vem para explicar o caminho inteiro. Muitas vêm apenas para o próximo passo.
E isso é suficiente. Deus raramente revela tudo de uma vez. Ele guia em etapas. E quando você aprende a viver no ritmo do silêncio, você se torna capaz de confiar em cada passo sem exigir o mapa completo. Você aprende que obedecer um passo hoje já é fé suficiente. Talvez você esteja esperando Deus te mostrar o futuro inteiro, quando Ele está te convidando a dar um passo simples agora. Um passo de descanso, um passo de confiança, um passo de silêncio, um passo de obediência interior. Às vezes, a maior decisão que você precisa tomar não é externa, é interna. Decidir confiar, decidir parar de se cobrar tanto, decidir parar de lutar contra o tempo de Deus. Depois do silêncio, você também começa a perceber algo libertador. Nem tudo precisa da sua resposta imediata. Nem toda provocação merece reação. Nem toda expectativa alheia precisa ser atendida. O silêncio te deu discernimento, te ensinou a escolher, te ensinou a dizer não sem culpa e sim com propósito. Te ensinou que proteger a paz não é egoísmo, é sabedoria. E então chega um ponto em que você entende. Deus não te chamou ao silêncio para te paralisar, mas para te preparar. Não para te confundir, mas para te alinhar. Não para te afastar, mas para te aproximar de uma fé mais madura, mais profunda, mais firme. Uma fé que não depende de barulho, de sinais constantes, de confirmações o tempo todo. Uma fé que descansa na presença. Se a sua mente estava cansada, o silêncio veio como remédio. Se o seu coração estava inquieto, o silêncio veio como abrigo. Se a sua fé estava frágil, o silêncio veio como fortalecimento. Deus não desperdiça esse tempo. Nada do que Ele faz é em vão. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, algo muito importante está sendo construído dentro de você. Agora, talvez você comece a sentir algo diferente. Não uma euforia, mas uma calma. Não uma certeza absoluta, mas uma direção serena. Não todas as respostas, mas o suficiente para continuar. E isso é mais do que muitos percebem. Porque viver guiado não é viver sem dúvidas, é viver com confiança maior que as dúvidas. Essa caminhada está se aproximando de um momento de entrega profunda. Um momento em que o silêncio deixa de ser apenas tema e se torna convite. Um convite para descansar de verdade. Um convite para confiar de verdade. Um convite para deixar Deus conduzir de forma mais presente. Chega um momento em que a mente, depois de tanto resistir, finalmente se rende. Não por derrota, mas por exaustão. Não porque perdeu a batalha, mas porque percebeu que nunca deveria ter lutado sozinha. Esse é um momento sagrado, um ponto silencioso onde a alma diz: eu não consigo mais carregar tudo. E exatamente aí, Deus entra de forma mais profunda, porque Ele não invade uma mente que quer controlar, mas se derrama sobre um coração que decide confiar. A rendição da mente cansada não acontece em um instante dramático. Ela acontece suavemente. É quando você para de insistir em entender tudo agora, quando aceita não ter todas as respostas, quando solta a necessidade de prever o amanhã, quando reconhece que pensar demais não trouxe paz, mas o silêncio começou a trazer descanso. Essa rendição não é fraqueza, é maturidade espiritual. É o reconhecimento de que existe um Deus que governa melhor do que você. Nesse lugar, algo muda dentro de você. A ansiedade começa a perder espaço. Não porque os problemas desapareceram, mas porque eles deixaram de ocupar o centro. O centro agora é Deus. O centro agora é a confiança. O centro agora é a certeza silenciosa de que você está sendo cuidado. E quando Deus ocupa o centro, o peso se redistribui. O que antes parecia insuportável se torna possível de carregar, não porque ficou leve, mas porque você não carrega mais sozinho. O descanso da alma não vem quando tudo se resolve. Ele vem
quando você decide descansar em Deus, mesmo antes da resolução. Esse é um descanso que o mundo não entende. Um descanso que não depende de circunstâncias favoráveis. Um descanso que coexiste com a incerteza, porque ele não está baseado em controle, mas em relacionamento. Você descansa não porque sabe o que vai acontecer, mas porque sabe com quem está caminhando. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser forte, tentando não demonstrar fraqueza, tentando sustentar uma imagem de equilíbrio enquanto por dentro estava esgotado. O silêncio te levou a um lugar onde máscaras não são necessárias, onde você não precisa provar nada, onde você pode simplesmente ser. E ser diante de Deus é suficiente. Ele não exige performance, ele acolhe a verdade. Nesse ponto da jornada, Deus começa a te ensinar algo muito precioso, que você não precisa entender tudo para confiar, que você não precisa ver tudo para obedecer, que você não precisa controlar tudo para estar seguro. A segurança verdadeira não vem da previsibilidade, vem da presença. E a presença de Deus se torna mais real quando a mente para de lutar. O descanso da alma não é ausência de responsabilidade, é mudança de postura. Você continua vivendo, trabalhando, decidindo, caminhando, mas agora com outra base, com outra fonte, com outro ritmo. Você age, mas não se desespera. Você decide, mas não se cobra de forma cruel. Você espera, mas não se angustia como antes, porque algo dentro de você foi reorganizado. É nesse lugar que muitos percebem que o silêncio foi, na verdade, um presente disfarçado. Um tempo que parecia vazio, mas estava cheio de formação. Um tempo que parecia estagnação, mas era amadurecimento. Um tempo que parecia ausência, mas era presença silenciosa. Deus estava ali o tempo todo, ensinando, ajustando, fortalecendo. Agora, talvez você esteja pronto para fazer algo simples, mas profundo. Parar de lutar contra o silêncio. Parar de exigir respostas imediatas. Parar de carregar o que não é seu. E simplesmente entregar. Entregar sua mente cansada. Entregar suas dúvidas. Entregar suas decisões. Entregar seus medos, entregar seu futuro, não como quem desiste, mas como quem confia. Essa entrega não precisa ser perfeita, não precisa ser bonita, não precisa ser cheia de palavras certas, ela só precisa ser sincera. Deus não se move por discursos elaborados, mas por corações verdadeiros. E quando você se entrega assim, algo acontece, não necessariamente fora, mas dentro. A alma encontra repouso, o espírito se fortalece, a mente aprende a descansar. Talvez hoje seja o dia em que você finalmente vai permitir isso. Talvez hoje seja o momento de parar de correr e se render ao cuidado de Deus. Talvez hoje seja o momento de aceitar que o silêncio não é seu inimigo, mas seu aliado. Que a mente cansada não é sinal de fracasso, mas de que chegou a hora de descansar no lugar certo. E agora, juntos, é hora de transformar tudo isso em oração. Não uma oração apressada, não uma oração mecânica, mas uma oração de entrega real. Uma oração onde você não pede controle, pede descanso. Não pede respostas, pede confiança. Não pede pressa, pede direção no tempo certo. Respire fundo. Se puder, feche os olhos. Permita-se estar aqui por inteiro e ore assim, do seu jeito, ou acompanhe com o coração aberto. Pai amado, Tu conheces a minha mente cansada. Tu sabes quantas vezes eu tentei resolver tudo sozinho. Quantas noites eu perdi tentando entender, prever, controlar. Hoje eu reconheço, Pai, que a minha mente chegou ao limite. E eu não quero mais lutar contra isso. Eu quero descansar em Ti. Eu entrego agora os meus pensamentos, as minhas preocupações, as minhas decisões não resolvidas. Eu entrego o que me cansa, o que me pesa, o que me inquieta. Ensina-me a silenciar por dentro.
Ensina-me a confiar quando o céu parece quieto. Ensina-me a descansar, mesmo quando ainda não vejo respostas. Eu não quero mais viver guiado pela ansiedade, mas pela tua paz. Não quero mais ser governado pelo medo, mas pela fé. Cuida da minha mente, Pai. Acalma o meu coração. Alinha o meu espírito à tua vontade. Eu aceito o teu convite ao silêncio, não como fuga, mas como encontro. Encontro contigo, encontro comigo, encontro com a tua presença que cura, orienta e fortalece. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde a minha mente e o meu coração. E que no tempo certo a tua direção venha com clareza, serenidade e propósito. Eu descanso em ti, confio em ti, caminho contigo, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, se essa palavra encontrou espaço no seu coração, escreva um amém. Não como um ritual vazio, mas como uma declaração de confiança. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e continue caminhando conosco. Há mais silêncio, mais descanso e mais direção pela frente. Que Deus guarde sua mente, fortaleça sua fé e conduza seus passos com paz. E lembre-se, se a sua mente está cansada, talvez Deus esteja te chamando ao silêncio. E nesse silêncio, Ele está cuidando de você. À medida que o silêncio se aprofunda, algo muito bonito acontece. Você percebe que não precisa mais provar nada para Deus. Não precisa convencer, justificar, explicar. Ele já sabe, Ele sempre soube. E isso traz um alívio que palavras não conseguem descrever. A mente, antes cansada, começa a descansar de verdade. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque você deixou de carregar o peso de ser o controlador da própria vida. Esse descanso não te torna indiferente. Ele te torna atento. Atento ao que realmente importa, atento ao que vem de Deus e ao que vem apenas do ruído do mundo, atento aos limites do seu coração, atento às prioridades que precisam ser revistas. O silêncio não te afasta da vida. Ele te devolve a vida com mais lucidez, mais sensibilidade, mais propósito. Talvez você perceba que algumas decisões que antes pareciam urgentes agora podem esperar. Outras que você vinha adiando começam a se esclarecer. Algumas relações perdem força, outras ganham profundidade. Isso não é coincidência, é alinhamento. É o efeito natural de um coração que aprendeu a ouvir antes de agir, de uma mente que aprendeu a descansar antes de decidir. Quando você aceita o convite de Deus ao silêncio, você aprende algo fundamental. Não é a quantidade de pensamentos que gera sabedoria, é a qualidade da escuta. A sabedoria nasce quando você permite que Deus organize aquilo que você tentou resolver sozinho. Ela não vem com pressa, ela vem com paz, e a paz se torna o critério. Se algo rouba sua paz, merece ser revisto. Se algo fortalece sua paz, mesmo exigindo coragem, merece ser considerado. O silêncio também te ensina a lidar melhor com o tempo. Você deixa de ver o tempo como inimigo e passa a vê-lo como aliado. Aprende que o tempo de Deus não é atraso, é preparo. Que o tempo de espera não é vazio, é formação. Que o intervalo silencioso entre um pedido e uma resposta é onde o caráter é moldado e a fé é fortalecida. Talvez hoje você ainda não tenha todas as respostas. E tudo bem, você não precisa delas agora. Você precisa apenas continuar confiando, continuar caminhando, continuar descansando no lugar certo. Porque quando a mente descansa, o coração se alinha. E quando o coração se alinha, a direção se manifesta no tempo certo. Que você leve essa verdade com você. Não como uma frase bonita, mas como um princípio de vida. Sempre que a mente estiver cansada, não force mais pensamentos, não se cobre mais decisões, não se pressione mais respostas. Volte ao silêncio, volte à presença, volte ao lugar onde Deus fala sem barulho e cuida sem pressa.
Seja paciente consigo mesmo. O processo é real, a caminhada é verdadeira. E Deus não se ausenta no silêncio. Ele se revela de forma mais profunda. Ele prepara, ele fortalece, ele conduz. Que a sua mente encontre descanso. Que o seu coração encontre paz. Que o seu espírito encontre direção. E que, no silêncio, você reconheça o cuidado constante de um Deus que nunca deixou de estar perto. Fique em paz. Continue confiando. Continue caminhando. E quando a mente cansar de novo, lembre-se, o silêncio não é o fim. É o começo de algo mais profundo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele ilumine o seu caminho e aquiete o seu coração. E que você aprenda dia após dia a ouvir a sua voz no silêncio. Amém.